Meus irmãos, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 1º de julho de 2022, e nesse horário, das 18h30, 18h40, nós estudamos essa obra, Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. E nós estamos estudando o capítulo 22, que trata do bônus hora. Então, antes de iniciarmos o estudo, vou pedir para a Ana fazer a nossa prece e agradecimento. Ana, por favor. Pai, Senhor da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade de reflexão, que Jesus possa estar presente, a espiritualidade amiga da casa de Francisco de Assis, que possamos, Pai, através desse ensinamento, desse estudo, possamos nos ajudar cada vez mais, refletir a nossa vida, colocar em prática os nossos conhecimentos, para que possamos nos melhorar cada vez mais. E pedimos também a permissão para iniciar o estudo do nosso lar da noite de hoje. Que assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, nós vamos começar fazendo a leitura aqui. Eu estou no parágrafo, no meio de um parágrafo, onde diz assim: cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil. O texto começa assim: precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós que trabalhamos deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais. Quais são os serviços sacrificiais? São os serviços de resgate de espíritos nas zonas inferiores. Lembra quando o André Luiz foi resgatado? Aquele local onde ele se encontrava não era um local muito agradável. Então, para um espírito integrar uma falange e nessas regiões onde há muita dor e sofrimento, e lá ele resgatar esses espíritos, é um trabalho sacrificial. Por isso que aqueles que fazem parte, é um trabalho de muita renúncia, é um trabalho onde a pessoa tem que ter muito amor. Então, aqueles que fazem esses trabalhos sacrificiais consegue 72 bônus hora por semana, né? Ela ainda diz assim, que os trabalhos sacrificiais, a remuneração é duplicada e, às vezes, triplicada, né? Então, quem faz um trabalho bom ganha 72 bônus hora por semana. Agora, no trabalho sacrificial, você pode ganhar até o dobro ou o triplo desses 72 horas. Então, dá para perceber que não é um trabalho muito agradável, né? Para ser tão bem remunerado assim. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntou André Luiz. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. E aí, a gente vai fazer umas considerações aqui, tá? Cedo ou tarde, né? Melhor que fosse mais cedo do que tarde, os espíritos, eles despertam para as necessidades do trabalho, né?
e percebem o quanto são beneficiados por essa realização. E a intercessão de amigos, através da qual foram acolhidos, serve de exemplo. Então, o indivíduo, com o passar do tempo, ele começa a perceber, tá, o quanto ele pode ser beneficiado. Porque ele começa a perceber que o quanto o trabalho é importante e o quanto esse trabalho pode beneficiá-lo, né? E aí também existe aí a intercessão de vários amigos espirituais, né? Que aqueles que nos acolheram, que nos trouxeram, no caso do André Luiz, né? Quantos amigos trouxeram ele, o Lísias ajudando também, e esses amigos trabalhando ali perto de você o tempo todo, você começa a observar eles trabalharem, aquilo serve de exemplo para você, de incentivo. Poxa, eu quero fazer o trabalho que ele faz também. E aí você se sente tocado da vontade de trabalhar. Denise, pega o evangelho para a gente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Eu queria que você lesse o item 2, primeiro e segundo parágrafos. Capítulo 25, item 2. Lê para a gente o primeiro e o segundo parágrafo. E depois, a Ana Brito, a Ana Constantino, lê o primeiro parágrafo do item 3. Você lê o primeiro e segundo do item 2 e a Ana vai ler o primeiro parágrafo do item 3. Vamos lá. Então, o capítulo 25 é buscar e achareis. Sim. Né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscar e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Vê se não está de acordo com a aula passada, né? Mostrando a evolução do espírito. Ana, lê para a gente o primeiro parágrafo do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância. No estado do instinto animal, por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: procuras e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho da tua obra, terás delas o mérito
e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Seu microfone está fechado, Rô. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho, a sua inteligência não teria se desenvolvido e ele não teria evoluído. Porque é com o trabalho, com o exercício da inteligência, que o homem chegou a descobrir o fogo. Não, quer dizer, o fogo ele já via. Quando o raio caía na terra, né, em cima das florestas, e tacava fogo em tudo. Porque isso sempre acontecia, né? Durante as tempestades, o homem estava na caverna, as chuvas, os raios caíam. Que o planeta Terra sempre foi rico em cair raios, né? O Brasil, então, meu Deus. E ele via aquele fogo queimar as florestas. Até que, com o uso da inteligência, ele conseguiu capturar o fogo e fazer o seu próprio fogo sem precisar esperar as tempestades, não é? Ele começou a perceber como é que o homem capturou o fogo. Por que o chimpanzé não capturou o fogo? Por que o tigre de dentes de sabre não capturou o fogo? Por que o dinossauro Rex, tão famoso, não capturou o fogo? Porque eles não tinham inteligência. E foi graças ao trabalho que Deus deu ao homem, essa vontade de fazer alguma coisa, que o homem começou a desenvolver inteligência. E com isso, ele capturou o fogo, aprendeu a fazer o fogo sem esperar as tempestades, aprendeu a caçar, inicialmente sozinho. Mas depois ele percebeu que em grupo ele era mais forte. Ele tinha o exemplo das grandes feras. Olha os leões, não é? Em bando eram mais fortes. Ele observou. Depois ele vai conseguir se vestir. Ele vai começar a plantar, vai cansar de ser coletor, vai passar a ser agricultor. Isso é o quê? É o uso da inteligência. É o trabalho desenvolvendo a inteligência, levando ao progresso. Se ele tivesse permanecido naquela infância sem o trabalho, a sociedade não seria hoje o que ela é. Então, Deus fez do trabalho uma necessidade para o homem e disse a ele: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira será filho das tuas obras. Terá delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito, né? Então, quando Deus não nos isenta do trabalho, aí a gente começa a entender aquela história de Adão e Eva expulsos do paraíso. Vai ter que tirar o alimento da terra com o suor do teu rosto. Porque até então o homem estava lá do paraíso, ó. Queria uma ovinha, ia lá na parreira e comia. Mas não plantava o pé da uva, né? Não plantava a uva. Ele só tirava lá. Então, quando ele vai para o mundo, quando ele se desperta como homem, ele começa a perceber que se ele quer comer uva, ele vai ter que plantar a uva. Mas isso, o que para uns... Porque tem gente, né? Fazendo uma parte aqui. Às vezes a gente vê uns quadros, mas não sei se vocês já viram. Alguns irmãos nossos pentecostais, eles têm uns quadros nas suas casas, que está assim, é um grande jardim, não sei se vocês já viram isso. É um grande jardim, do lado de um rio, de um lago, todo mundo deitado na grama, as famílias, homens, mulheres, crianças, e os animais selvagens, como leão, tigre, elefante, passeando entre os homens. E o homem ali deitado é uma pintura que representa o paraíso. Então, vocês já viram uma foto dessa? Eu já vi uma foto dessa, né?
E todo mundo ali no paraíso, né? Ninguém vê, todo mundo recebendo, recebendo. Tem religiões até hoje que pregam isso. Você fica ali com seu marido, seus filhos e os animais, todo mundo ali sem receber. Oi. Fala. Eles distribuem até hoje uma cartilha. Eu já recebi uma vez uma cartilha que tem um monte de coisa lá, o que a gente tem que fazer É a para famosa. ir para esse paraíso aí. É a família, a famosa cartilha de Satanás. É a cartilha de Satanás. Porque é a cartilha que incentiva o ócio. O ócio. E a gente sabe que a realidade não é essa. Porque está aqui, Deus diz, procura e acharás, bata e a porta se abrirá, trabalhe e produzirás. Jesus, que era Jesus, trabalhou, primeira coisa que ele fez foi aprender uma profissão que o pai ensinou, vai ser carpinteiro, vai trabalhar, e ele, durante muito tempo, trabalhou na carpintaria com o pai. Quando ele caminhava com os discípulos acordavam 4 horas da manhã, porque naquela época, pescador, né? Ia dormir 6 horas da noite, porque 6, 7 horas da noite, para eles, já era hora de dormir. Acordavam 3 horas da manhã, para 4 horas estar pegando os barcos e ir para o mar para pescar. Jesus ia com eles, ia pescar também. Paulo cansou de falar, nunca fui pesado a ninguém, sempre trabalhei para sustentar os meus, a sustentar a mim e aos meus amigos. E realmente, está lá do Paulo Estevão, quando ele chegava numa cidadezinha e ele não queria ficar sendo pesado a nenhuma família, ele dizia para Timóteo, para os outros, ó, você vai procurar um trabalho aqui, você vai procurar um trabalho ali, eu vou procurar um aqui, eu vou armar tenda, armar minha barraca, começar a fazer tenda, para começar a produzir, para a gente se sustentar. Então, como é que você pode ter um quadro daquele falando que ficar na ociosidade é paraíso? Claro que não é. E é através do trabalho que o homem foi desenvolvendo a inteligência, né? Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso. E no plano espiritual não vai ser diferente. Todo mundo tem que também trabalhar. Vamos voltar aqui ao André Luiz. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia. E o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Olha, André Luiz, né? O administrador ganha 8. Ora, quem vai transportar vai ganhar a mesma coisa que o outro? A senhora sorriu, a pergunta explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. Porque ele está fazendo cálculos de contabilidade, né? Recebi, eu faço X, tem que receber X. Se eu faço mais do que X, eu tenho que receber o dobro ou o triplo. Ele está pensando com a cabeça do homem da terra, né? A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção.
todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Tudo que você ganha aqui, seja um pouco mais, seja um pouco menos, e se você tem algum lucro, tudo isso é transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas, a inconsciência e a dissipação, né? Pais que trabalham a vida inteira, não tiram uma hora de lazer, para deixar para os filhos verdadeiras fortunas. Fortunas essas que serão dissipadas, às vezes, em poucos anos. O que o cara levou 40, 60 anos para amealhar, o filho torra em 5. Né? Gasta tudo e não sabe fazer bem uso dela. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruim na família. Porque ele junta uma grana pesada, mas não ensina o filho a trabalhar. O filho vira um parasita, tá? E muitas vezes acaba no vício e em outras coisas mais. Né? E quando ele deixa herança, muitas vezes essa herança serve até de motivo de guerra dentro da família, até de matança mesmo, né? Entre irmãos, entre os herdeiros. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada, quer dizer, reunida a quantos foram chamados à subordinação. Então, a gente vai ver, sim, muitos empresários, tá? E ele botou aqui 70%. É uma porcentagem bem grande, gente. Não são todos, mas a grande maioria não procura dividir seus lucros com seus empregados. A gente sabe disso, né? E vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, embora recebam os proventos comuns aos cargos que ocupam. Então, muita gente recebe o salário, mas faz aquele serviço de má vontade, né? O que ele está falando aqui, ó. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, embora recebam os proventos comuns aos cargos que ocupam. Ah, eu trabalho nesse negócio, mas eu não gosto não. Mas eu não vou sair porque o salário é bom. Eu vi uma situação, essa semana está acontecendo, um escândalo imoral dentro de uma grande empresa, vamos dizer assim, estatal. Todo mundo sabe, um banco brasileiro, onde o seu diretor cometeu os maiores absurdos do ponto de vista moral. Está todo mundo vendo que está nas páginas das notícias aí. Aí eu fui ver também alguns depoimentos de pessoas que foram, entre aspas, vítimas desse senhor. Uma delas, entre muitas, falou que se sujeitou às atitudes imorais dele porque ela precisava do emprego para trabalhar e ganhava bem. Entendeu? Então, muitas pessoas também, ela poderia, tudo bem, é um emprego, está difícil, mas será válido você continuar trabalhando numa empresa onde o seu patrão está assediando você? Eu não estou dizendo, julgando ninguém, mas eu só estou colocando, será que vale a pena você se sujeitar a certas coisas por causa do valor do salário que você recebe?
Porque se você é capacitado, muito capacitado, como essas pessoas parecem que eram, você poderá buscar emprego numa outra empresa. Talvez você não vai ganhar o mesmo salário. Talvez você tenha que ganhar até a metade do que você ganha. Mas será que não é melhor você ter que fazer um ajuste nas suas finanças? E a gente está falando de salários de 40, 50 mil, 30 mil por aí, tá, gente? Não estamos falando de salário mínimo. Que essas pessoas que estavam envolvidas, que sofreram esse constrangimento, eram pessoas de salário de acima de 10 mil. Mas tem outras vantagens também que a pessoa tem trabalhando numa grande empresa dessa, né? Mas será que, às vezes, não é melhor para a gente abdicar de certas coisas? Aí entra as questões materiais que a gente vai estudar amanhã no estudo das epístolas de Paulo. Você abrir mão de algumas vantagens, de algum bem-estar, de algum lazer, bem-estar material, para viver com mais sossego e tranquilidade. Tem pessoas que não pensam assim. Tem pessoas que aceitam, entendeu? Aquela situação constrangedora para não perder o status. É aí que fica o problema. Mas, se eu for demitido ou pedir demissão, eu não vou poder mais morar na cobertura que eu moro. Terei que morar num apartamento de 3 quartos. Entendeu? Não poderei mais frequentar os clubes e tal. Não poderei mais trocar de carro de 6 em 6 meses. Não poderei mais frequentar as boates ou comprar roupa de marca, as bolsas, os sapatos que eu estou acostumado. E aí se violenta para manter aquela situação. Né? Então ele diz aqui, vivem todos, quase todos, a confessar a ausência do impulso vocacional, embora recebam os proventos comuns ao cargo que ocupam. Então, muitas vezes, a pessoa até está fazendo um trabalho que não tem nada a ver com ela. Poderia até procurar um outro trabalho, né, que ela gosta mais, mas estão pagando bem. E eu não gosto desse trabalho, mas pagar bem. Fazer o que eu quero vai pagar pouco. Então, eu prefiro fazer o que eu não gosto, mas ganhar bem, do que fazer o que eu gosto e ganhar menos. E aí, segue essa situação. Aí ele diz aqui, governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros. E a operários que matam o tempo. Quando houve aquele escândalo, aquela CPI da Covid, uma empresa médica está na justiça até hoje, né? Porque muitos pacientes que estavam internados na UTI, os médicos olhavam para o paciente. Tem um monte de gente querendo o leito. O cara que vai ocupar o leito vai pagar bem. Esse aqui já está morrendo, tira ele do leito, bota na enfermaria. Aí tirava o cara do CTI e botava o cara lá morria. Ou então uma empresa dizia assim, alguém dizia assim, ó, você tem que empurrar esse pacote aqui para o paciente de remédios, que não tem nada a ver, não resolve, mas tem alguém fabricando esses remédios, é parceiro nosso, tem que dar saída nesses remédios. E quem é que fazia as receitas? É um médico. Mesmo sabendo que aquele paciente não precisava, ele receitava, porque ele ganhava uma porcentagem se aqueles remédios saíssem. A gente sabe, né? Sobre isso. Aí ele continua aqui. Então, onde aí a natureza de serviço? Onde aí a natureza de serviço? Então, vamos fazer aqui umas reflexões, mais um pouquinho de reflexões. Na Terra,
seja qual for a natureza do trabalho realizado, inclusive do trabalho voluntariado, é importante para a gente, antes de reivindicar direitos, é importante conhecer os deveres em relação às tarefas a serem executadas. Porque a questão do trabalho voluntariado também é um problema. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu trabalho voluntariado? Ah, tá. Eu chego, a hora que der eu chego, tá? A hora que der eu chego. Se também não der para ir, eu vou outro dia. Porque afinal é trabalho voluntariado. Então, não importa a natureza do trabalho que a gente realize, inclusive do voluntariado. Nós não temos que ficar reivindicando direitos. Eu vou fazer serviço voluntariado aqui. O que eu ganho aí? O que eu ganho? Vou ganhar alguma coisa? Afinal, não sou relógio para trabalhar de graça. Então, é importante a gente conhecer os deveres em relação às tarefas a serem executadas. E em todas as situações, deve-se ter em foco as referências morais cristãs. Não importa o trabalho que você vai desenvolver, seja um trabalho remunerado ou um trabalho voluntário, você tem que estar sempre com as suas referências morais cristãs ali, tão bem ensinadas e exemplificadas pelo Mestre Jesus, que trabalhou na simplicidade de uma carpintaria como responsabilidade, Então, a gente precisa ter todas essas referências morais cristãs, seguindo o exemplo do mestre, que trabalhou lá numa carpintaria. Que referências morais cristãs são essas? Simplicidade, responsabilidade, humildade, honestidade, fraternidade, respeito, compaixão, paciência. Qualquer trabalho que você... Porque tá todo mundo, quando a gente assume uma responsabilidade de trabalho, tá todo mundo contando com a sua presença lá, né? Perfeito. Então, você tem que respeitar e obedecer o horário, né? O tempo que você vai dedicar tem que ser cumprido, porque aquele trabalho é muito importante, as pessoas estão contando com você. Então, você tem que... Então, você tem que colocar essas referências cristãs, referências morais cristãs no trabalho que você está fazendo, Interesse contínuo em desenvolver-se e aprimorar-se, capacidade de se colocar no lugar do outro, que é a empatia, Resiliência, que é a capacidade de superar as dificuldades e buscar soluções. Enfim, amor pelo que se faz e por quem se faz. Não importa se o trabalho é remunerado ou se é voluntariado. Você tem que ter amor pelo que você está fazendo. E por quem você está fazendo. Se não der, vai fazer outra coisa. Vamos voltar aqui ao André Luiz, para a gente ir encerrando. Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência, o desinteresse. Quantas vezes, às vezes um empresário, chega alguém, olha, que tal você fazer isso? Eu faço sim, mas você vai me dar quanto por fora? Não tem isso? Pessoas exigindo, fazendo exigências, Outros que querem facilidades do trabalho, outros que até fazem esquemas
de aposentadoria fraudulenta, para poder... Aí tem uma, duas... Já se foi presa gente que tinha 5, 6 aposentadorias, gente. Tá tirando de alguém, né? Estão tirando de alguém. Então, todo mundo vai ter que responder por isso. E aqui nós temos que lembrar, olha isso que o André colocou aqui, né? Porque todos... André não, foi a... Esqueci o nome dela, Dona Laura. Ela diz, porque todos pagarão muito cara displicência. Ora, se o fundamento essencial do trabalho é definido como oportunidade de crescimento íntimo, e é assim que se define, a negligência nas tarefas acarretará um preço alto para o espírito de não aproveitar essa chance de melhorar-se e evoluir. Porque o fundamento essencial do trabalho é a oportunidade da gente crescer intimamente. E quando você é negligente nisso, você vai ter que pagar um preço muito alto por não ter aproveitado essa chance de se melhorar e de evoluir. Aqui no livro Céu e Inferno, não precisa abrir não, é um pedaço pequeno, no capítulo 8, item 20, diz assim, o meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível durante a vida presente, reparar o mal para não ter que fazê-lo mais tarde de forma mais terrível. Quanto mais demora a se desvencilhar de seus defeitos, mais penosas são as consequências e mais séria e rigorosa a reparação. Nas imperfeições morais do espírito, da mesma forma que nos vícios que causam dependência, o esforço exigido para retomar o estado de equilíbrio deve ser tanto maior quanto mais longo e intenso tenha sido o período da sua formação. Então, quanto mais tempo a gente levou para encastelar em nós aquele vício, mais você tem que trabalhar e se esforçar para eliminar esse mal e retomar o estado de equilíbrio. Então, nós sabemos as nossas dificuldades, né? Então, toda vez que aparece uma oportunidade assim de trabalho, que a gente abrace essa oportunidade. Que a gente não deixe passar essa oportunidade. Porque é uma oportunidade que nós estamos tendo de eliminar tudo aquilo que é ruim. Principalmente se esse nosso trabalho é de amor ao próximo. Voltando aqui para a gente encerrar esse parágrafo. Parece ainda distante o tempo em que os instintos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Então... Oi? Institutos. Porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos, né? Então, no plano espiritual superior, todo mundo sabe que quanto mais você se eleva, mais o trabalho que você faz vai levar em conta, né, valores morais. Você vai ter que ter valores morais para poder abraçar tarefas mais elevadas, né? Então, para a gente encerrando, fazendo as últimas considerações, enquanto na Terra ainda a preocupação principal é o resultado das tarefas executadas, porque a gente fica muito preocupado, né, com o resultado das tarefas executadas, no plano espiritual, o objetivo é, primeiramente,
a qualificação moral do trabalhador para a realização do serviço e, em seguida, o desenvolvimento técnico que a tarefa requer. A excelência do resultado é uma consequência. Então, eles não estão, quando se começa uma tarefa, eles não ficam pensando assim, como é que será o resultado? Não tem aquela ideia de estar preocupado com o resultado, mas sim com a qualificação moral do trabalhador. Tá? E aí, depois, eles vão se preocupar com o desenvolvimento técnico que a tarefa requer. Ora, se você tem um trabalhador de alta qualificação moral, a excelência do resultado vai acontecer naturalmente. Por quê? Porque ele vai dar o melhor de si. Então, primeiro você tem que estar atento. Está preparado moralmente para a tarefa? Está. Então, realiza a tarefa. Pode não dar o resultado que os outros querem, não é? Mas, com certeza, o desenvolvimento técnico vai acontecer. Aí eu me lembrei agora do livro Memória de Suicida. Lembra daquele companheiro, acho que era Jerônimo, né? Que ele quis conhecer a família, ver a família, o estado da família, a confusão toda que deu. Aqueles amigos que estavam lá acompanhando o processo pelo qual ele estava passando eram companheiros de alta qualificação moral, estavam fazendo o melhor entre o desenvolvimento técnico, mas não puderam evitar que ele fosse lá ver a família e se destramelhasse todo. Então, o resultado da tarefa foi um resultado satisfatório. Agora, não quer dizer que você vai conseguir auxiliar a todos. O que eles tinham que fazer, eles fizeram. Eles fizeram da melhor maneira possível. Né? Trabalhadores de alto nível moral, prepararam de tudo. Mas aquele companheiro não atendeu. Aí você vai dizer, o trabalho falhou? Não, o trabalho não falhou. O trabalho foi realizado da melhor maneira possível com trabalhadores altamente responsáveis. Então, primeiro se preocupa com a qualificação do trabalhador. O desenvolvimento técnico também você vai ter uma preocupação. E tudo que vai acontecer é consequência. A consequência, o trabalho vai ser realizado. Pode ser que não seja como a gente quer, porque a gente fica assim, vou começar um trabalho. Como é que vai? A gente fica logo preocupado com o resultado. Não é? E não é porque, de repente, você não consiga fazer tudo que você pensou que o trabalho não deu certo. Uma pequena comparação boba que não tem nada a ver. Só assim. Por exemplo, nós estamos estudando aqui. Somos encarnados em 3. Muitas pessoas poderiam dizer o seguinte, por que não para o trabalho? Só tem 3 encarnados. Isso está querendo dizer que o trabalho está mal feito? Não. O trabalho está sendo feito. Ah, mas só são 3. Mas o quanto nós 3 estamos aprendendo? E esse conhecimento vai ficar onde? No nosso arquivo. E será para a gente muito útil no futuro, que pode ser daqui a pouco. Da mesma forma, e a espiritualidade? Que está acompanhando a Ana na casa dela, que está acompanhando a Denise na casa dela, que está acompanhando a gente aqui. Será que nós podemos... Tem uma nuvem de espírito em volta. Como de taça. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, a gente às vezes está preocupado, tem pessoas que ficam preocupadas com o resultado, logo com o resultado. Só vai ter 3, só vai ter 4, pouca plateia, resultado fraco. Podiam ser 2. Mas olha o que nós estamos aprendendo com a espiritualidade. Porque isso tudo é espiritualidade. André Luiz,
Chico Xavier, né? São os amigos espirituais. O conhecimento que nós estamos amealhando. E a espiritualidade que também está, muitos companheiros estão aqui, aprendendo também, para também guardar esses conhecimentos para eles utilizarem depois. Então, num olhar muito materialista, não vale a pena, vamos fechar o estudo. Ficam só 3, 4 pessoas para fazer o estudo do nosso lar. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Entendeu? Por isso que não importa se o trabalho é para 1, para 2 ou para 3. Você tem que fazer o trabalho da melhor forma possível. Porque você não está trabalhando para o mundo, você está trabalhando para Jesus. E quando você trabalha para Jesus, você tem que fazer o melhor. Nem que tivesse sozinha aí falando, né, Rose? Nem que tivesse sozinha, materialmente falando, assim, sem os encarnados. Pelo menos para escutar, que você é o meu. Precisa muito ouvir. Não é? Porque eu não estarei ouvindo minhas palavras, estarei ouvindo as considerações da espiritualidade, que deixou todo esse material para nós estudarmos. Não é? Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Eu trabalho para Jesus. Então, eu tenho que dar o melhor dentro das minhas possibilidades. Fazer o melhor. Sem ficar preocupado com o resultado. Entendeu? É isso que ele fala pra gente. E André Luiz estava preocupado muito com as questões materiais. Mas vai pagar 8 para quem manda e quem é subordinado vai ganhar o mesmo que quem manda. Ele está preocupado com esse aspecto. E ela está mostrando que não. São outras questões que envolvem o trabalho na espiritualidade, né? O trabalho com os espíritos. Então, eu acho que vale muito a pena a gente estudar e refletir sobre isso. Uma reflexão até para a gente mesmo, como no trabalho material. Sim, sim. Né? Que vale o que você faz da melhor forma, para quem você faz, né? Está fazendo para o outro, então você está fazendo o melhor. É um trabalho com Jesus, ou mesmo um trabalho para você ser remunerado, você tem que pensar dessa forma. Exatamente. Senão você não estará nunca satisfeito com o que você está fazendo, não estará nunca satisfeito com o resultado do seu trabalho, não estará nunca satisfeito com o salário que você recebe. Hoje, que tem muita gente interfere, vai interferir na qualidade do trabalho, pensando assim. Assim tá bom. A gente escutava isso, né, Rose? Da prefeitura, para aluno da prefeitura, tá bom. Tá bom que porque no particular ela dava uma excelente aula, na prefeitura enrolava. Exato. Isso aconteceu muito. A gente conhecia muita gente assim, muito professor assim, que infelizmente. Outra coisa também, eu agora estava me lembrando, você mandou a foto para mim do enxovalzinho, né? Eu tenho até 2 fotos do enxovalzinho. Essa foto ficou até bonita, atrás do quadro. Aí, uma pessoa chega e diz assim: ah, mas olha, a casa tal, centro tal, dá 80 enxovais por mês. Você está dando 2. Ah, para esse trabalho. Só está dando 2. Ah, você está dando 3 cestas básicas, mas o trabalho do X, na área X, está dando 50 cestas básicas. Entendeu? Não interessa se você está dando 80 enxovais ou está dando 2 enxovais. Se você está dando 50 cestas básicas, você está dando 3 cestas básicas. O importante é que você está fazendo o trabalho para Jesus. Da melhor maneira que você possa. Aí a gente não pode nunca desprezar, para encerrar, o ensinamento do Senhor. O óbolo da viúva. Lembra? Do óbolo da viúva, ela dava do pouco que ela tinha. E que valor, Jesus até falou, né? Que valor tem o que ela dá? Muito mais do que aqueles que dão
lá para aparecer. Jogam fazem um sacão de moeda de pouco valor. Era assim, era como se o cara fizesse um saco de 2 quilos de moeda de 1 centavo. Quando ele jogava no gasofilácio, que era um aparelho de metal, imagina o barulho. Aí todo mundo, nossa, tá dando uma fortuna, porque tá uma barulheira danada. Mas era um valor ínfimo para homens que tinham muito. Ela só podia dar uma moedinha. Mas era do pouco que ela tinha, ela dava. Então Jesus disse que o que ela dava era muito mais valor, de muito mais valor do que aqueles outros. Não estou dizendo que aqueles que dão 50 ou 10, 30 não tem valor, claro que tem. Mas que a gente não pode considerar o que a gente está fazendo e dando como de menor valor, porque a quantidade é menor. Entendeu? A partir do momento que você trabalha com Jesus, né? E para Jesus, o que você fizer será de grande valor. E que a gente ponha, né? Você está trabalhando. Então não tem esse negócio. E tem, porque eu sei, né? Já ouvi falar de casas espíritas até que fecharam as portas porque o número de pessoas que iam eram muito poucas, era 2, 3, e fecharam as portas para ir para uma outra casa que era maior, né? O importante é o amor que você coloca no trabalho. Isso que é importante. E a gente tem que estar prestando muita atenção nisso, sabe por quê? Porque às vezes uma coisinha como essa pode derrubar uma pessoa. Pode derrubar uma pessoa, né? Sempre que a gente tem sempre que pensar nisso. Tomar cuidado, orar e vigiar, para não se deixar levar por esses pensamentos, né? O trabalho que a gente faz não tem valor, porque é tão pouca gente. Não tem nada disso, né? Que a gente continue trabalhando, fazendo o que a gente pode fazer e tá tudo maravilha, não é isso? Então, meus amigos, minhas amigas, vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Amanhã temos um trabalho maravilhoso para a gente fazer nas epístolas de Paulo. A gente vai começar amanhã, Epístola aos Efésios. É também um trabalho maravilhoso. Paulo vem nos ensinando uma série de coisas na Epístola aos Efésios, né? Graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade, essa encarnação, né? Nossa, com certeza, um dia que a gente não estiver mais aqui, muita coisa a gente vai ter aprendido. Pode não ter colocado muito em prática, mas o conteúdo está aí e tendo o conteúdo instalado vai ficar mais fácil acessar e colocar em prática e seguir em frente, tá bom? Então vamos encerrar aqui, eu vou pedir para a Denise fazer a nossa prece de agradecimento. Realmente, Rose, é uma gratificação que não tem preço. Que não tem preço. Não tem preço. Então, nós temos mais que agradecer ao nosso Pai Celestial, pedindo, Senhor, como sempre fazemos, pedimos primeiro, né, Senhor?